Matrix Beta ou versões anteriores da Matrix, como o próprio nome já diz, são as antigas versões da simulação criadas pelo arquiteto, que por terem sofrido falhas críticas, não foram continuadas. Pelo que é dito nos filmes e no material extra disponível, existiram diversas Matrixes posteriores, mas acredita-se que só houveram essas duas versões betas, conhecidas popularmente como versão Paraíso e versão Pesadelo, até se chegar na versão que vemos na trilogia original. Depois que a Guerra das Máquinas terminou, os seres humanos remanescentes foram levados para serem estudados através de uma conexão com uma Matrix primordial, alimentada pela primeira usina de energia, presumivelmente localizada em 01, onde esses prisioneiros de guerra, nus e torturados pelos experimentos das máquinas, eram colocados lado a lado para fornecerem energia sem serem submersos em casulos. As usinas de energia, como referido pela Resistência, são aquelas gigantescas torres cilíndricas semelhantes a arranha-céus, que contêm até centenas de milhares de casulos, os recipientes responsáveis por comportar no máximo um ser humano, conectado a uma série de enxertos, plugs e fios no circuito do próprio casulo. A versão inicial das usinas foi criada para servir como uma resposta adaptativa ao escurecimento dos céus, sob a forma de uma maciça plataforma flutuante de artilharia com um canhão anexado e armada com armas de energia suficientemente fortes para vaporizar qualquer investida das Nações Unidas. Ela possuía uma série de antenas que serviam para transmitir energia sem fio que era transferida para o exército das máquinas em sua proximidade. Em suas versões modernas, as usinas de energia comportam casulos que geram energia bioelétrica e poder de processamento neural que, coletivamente, é combinado via fusão nuclear e usado pelas máquinas para alimentar sua cidade 01. De acordo com os primeiros roteiros de Matrix, a fusão nuclear era a principal fonte de energia das máquinas, enquanto as mentes dos seres humanos cultivados também eram combinadas na forma de uma rede neural de biocomputação. Ou seja, é possível perceber que cada mente humana dentro da Matrix é também um subprocessador para o mundo virtual. Isso até explica como e por que as máquinas desenvolveram características humanas, principalmente os programas da simulação, que se baseiam bastante na filosofia mundana. Pelo que parece, todo casulo é supervisionado por um Docbot, uma entidade mecânica que garante que cada humano permaneça adormecido e preso em seus fios. Esses casulos ainda estão conectados a uma tubulação que elimina o corpo quando este morre. E quando isso acontece, o corpo é reaproveitado como um nutriente gelatinoso que é então alimentado de volta para os outros casulos. Em alguns casos, onde existe manipulação externa de terceiros, o Docbot pode ser comandado para ejetar um ser humano do casulo, fazendo o corpo cair dentro dos restos dos antigos esgotos, dutos e outros túneis das velhas cidades humanas. Essa prática é utilizada pela Resistência para recrutar novos sobreviventes. A Matrix Paraíso foi o primeiro protótipo da Matrix como a conhecemos. Ao contrário das versões posteriores, simulava um mundo perfeito, sem sofrimento, sem dor e feliz para tentar manter os humanos sob controle através da pacificação, mas as mentes humanas não aceitaram essa versão. Essencialmente, as pessoas na Matrix Paraíso, mesmo sem memórias ou conhecimento da vida fora dela, poderiam facilmente dizer que esse mundo era bom demais para ser verdade. Muitos daqueles conectados morreram, como a criança no Natal de Nova York coberta de neve, que percebeu que seus pais não eram o que pareciam ser, vendo-os brevemente como agentes, resultando na rejeição de sua mente daquela realidade. Como nas versões posteriores da Matrix, os agentes foram incluídos na Matrix Paraíso para proteger o sistema e manter a ordem. Porém, diferente dos modelos seguintes, assumiram a aparência de pais e provavelmente de anjos, como os Serafins, a classe ao qual Seraph supostamente pertencia. Pelo que foi falado nos filmes, não existe um consenso do porquê a primeira Matrix falhou, apenas teorias diferentes. Por exemplo, o arquiteto disse que isso era uma consequência da imperfeição inerente a todo ser humano, mas que o problema em si era a escolha. Já o agente Smith afirmou que alguns acreditavam que as máquinas não tinham a linguagem de programação ideal para descrever o mundo humano perfeito, mas que, particularmente, ele acreditava que realmente não funcionava porque os humanos definem sua realidade através da miséria e do sofrimento. Obviamente, a explicação do arquiteto é a mais lógica e coerente dentro da trilogia de filmes, pois faz sentido com a trajetória do escolhido e sua relação intrínseca com a escolha. Mas o ponto em comum dessas duas teorias é que o ser humano não aceita ser perfeito e nem a perfeição. Nós precisamos de falhas que normalmente são criadas a partir das próprias escolhas que, por sua vez, causam miséria e sofrimento, um estado do qual estamos acostumados a estar. Seja como for, a aceitação da falsa realidade não se encontra em estar inserido em um ambiente perfeito ou imperfeito, mas sim com a possibilidade de poder escolher se quer ou não habitá-la. A resposta estava em conceder, mesmo que de forma subconsciente, o poder de rejeitar a simulação.
Além do mais, se levarmos em consideração que a humanidade habita dois mundos no universo Matrix, o real e o virtual, a perfeição apenas com o arquiteto é impossível de ser alcançada porque, ao criá-la apenas através da racionalidade, o corpo e o espírito, ou a alma, não conseguem entrar em harmonia, pois a mente vivencia algo que está profundamente distante do que a realidade oferece, o que gera uma instabilidade inerente ao sistema. Isso também evidencia a imperfeição do próprio arquiteto, a representação da racionalidade masculina, que não consegue exercer seu propósito com maestria, assim como a oráculo, representação da intuição feminina, que mais tarde também não consegue ser totalmente eficaz em seu objetivo. Ou seja, nenhum dos dois pôde resolver o problema sozinho, e nem mesmo juntos conseguem solucioná-lo completamente. O arquiteto, pela natureza de sua programação, tentava construir a Matrix matematicamente, com total precisão, e, portanto, buscava torná-la consistente, o que não conseguiu fazer. Já o Oráculo visava torná-la completa, através de uma abordagem intuitiva que foi bem sucedida em 99%, mas os outros 1% restante, a longo prazo, causariam um desastre. Isso mostra como a Matrix não pode ser autocontida, consistente e feliz, tudo ao mesmo tempo, porque estes elementos não estão integrados. Enquanto permanecerem separados, cada programa fazendo um papel distinto, cujos propósitos precisam funcionar em conjunto e que só são eficientes em uníssono, a Matrix será imperfeita. Por isso o papel do Neo não é redimir só a humanidade, mas também os programas e as máquinas. O interessante é que a imperfeição da Matrix reflete a imperfeição que é parte essencial da natureza humana. Enquanto o criador da simulação e as partes responsáveis não aprenderem a lidar com essa característica em seu projeto, no sentido de entender que é impossível isolá-la ou apagá-la, sempre existirá problemas dentro da Matrix que vão parecer insolucionáveis, mas que na verdade são inerentes ao sistema. Se, ao aceitarmos nossa imperfeição, ela nos ajuda a responder de maneira pessoal às grandes questões da vida que podem não ter resposta resultando em niilismo, o mesmo se aplica ao arquiteto. Provavelmente, se conseguir aceitar a imperfeição humana e integrá-la sem receio ao sistema, talvez seja possível preservar um senso de individualidade e liberdade fundamental para manter a humanidade mais tempo inerte na simulação, e quem sabe, sem questionar sua realidade. No final da Matrix Paraíso, alguns dos programas tornaram-se obsoletos, pois suas funções foram removidas do sistema para dar espaço a novos programas que iriam substituí-los. Dessa forma, os antigos deveriam ser deletados. No entanto, em vez de retornarem à fonte, alguns, apegados ao que eram, desejavam sobreviver e se negaram a seguir o caminho da exclusão, escondendo-se dentro da Matrix e habitando as versões posteriores da simulação como exilados. Essa Matrix perfeita pode ser considerada uma vaga alusão ao Jardim do Éden, pois foi um paraíso para a humanidade que foi tirada dela por insubordinação. O arquiteto, frustrado com o fracasso da primeira versão, pensou ter descoberto o que era preciso ser feito para que a humanidade aceitasse de bom grado a simulação e, por isso, para sua próxima Matrix, decidiu ir para o completo caminho inverso. Ao invés de tentar remover todo o sofrimento e dor existente, ele incluiu o máximo possível de elementos e aspectos terríveis, assustadores e diabólicos, a fim de causar imensurável tristeza e desgraça aos seres humanos. Por isso acredita-se que essa versão apresentava programas que se assemelhavam a criaturas míticas arquetípicas do mal em várias mitologias humanas, como vampiros, lobisomens, zumbis, alienígenas, etc. Não existe nada confirmado, mas também imagina-se que foi nessa versão que a causalidade com o Merovingio foi inserida. Se for verdade, embora não tivesse papel direto na sua criação, o Merovingio era originalmente o sistema operacional da segunda Matrix Beta, coordenando as ações dentro de todo o mundo virtual, e isso não exclui a possibilidade remota de que ele já existia antes dessa versão da simulação. Logo, os seres humanos dentro dessa Matrix operavam dentro de uma estrutura de causa e efeito, e, portanto, não possuíam escolhas verdadeiras, tampouco livre-arbítrio. Como era de se imaginar, a segunda versão beta da Matrix também falhou, mas muitos desses programas, talvez até por terem habilidades extraordinárias, como serem imortais, só morrerem com balas de prata, ou terem a capacidade de se tornarem intangíveis, sobreviveram à exclusão. E o próprio Merovingio, como um dos programas mais antigos, pode ter estado entre os primeiros exilados e, por isso, passou a ter o poder de permitir que determinados programas pudessem ou não sobreviver escondidos na Matrix, sob os seus cuidados. Muitos de seus soldados vêm das versões iniciais, como Belroth, que se acredita ter sido um anjo na Matrix Paraíso, bem como Seraph, outro provável anjo que mais tarde se rebelou contra o Merovingio. Além do mais, o personagem pode ter conhecido sua esposa, Perséfone, nesse momento, e aproveitado essas criaturas poderosas mais sombrias para aumentar seu exército particular e seu círculo de informações privilegiadas, tornando-se um ser que podemos encarar como uma representação do diabo.
Como a Oráculo apontou, os programas nascem com um propósito que devem seguir sem questionar, alguns tomando formas físicas, enquanto outros apenas existem como elementos de fundo que muitos nem notam. Pássaros, vento, temperatura, o fluxo do tempo, ou seja, programas podem existir basicamente como regras ou elementos abstratos. Logo, como a ideia da segunda Matrix era causar o máximo de sofrimento possível aos humanos, fantasmas e outras criaturas sobrenaturais podem também terem sido projetadas para alimentar o imaginário humano, servindo como tormento psicológico e assim mantendo as pessoas constantemente com medo de descobrirem a verdade sobre a sua existência. Isso não significa que essas criaturas não existiam fisicamente, mas que não deveriam ser avistadas com facilidade e nem fazer contato regular com os humanos, apenas esporadicamente, para criar um sentimento coletivo de paranoia e, periodicamente, fazer aparições que dessem margem para a dúvida. Vale lembrar que a Matrix Paraíso é considerada a primeira Matrix de todas, portanto, antecede as versões projetadas com a ajuda da Oráculo com o conceito da escolha, bem como a programação do escolhido, apesar da resistência a acreditar que ele nasceu dentro dela no início. Porém, o arquiteto prefere contar as versões da Matrix a partir do surgimento da anomalia. Logo, tanto a Matrix Paraíso quanto a Matrix Pesadelo não fazem parte dessa numeração, por isso, podemos considerá-las betas ou protótipos. Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado e curtido. Por favor, não esquece de deixar um like aí para valorizar o trabalho do canal, compartilhe o vídeo também para espalhar para seus amigos, para outras pessoas que podem gostar do vídeo ou do conteúdo que é apresentado aqui no canal. Isso automaticamente vai me motivar a produzir mais e mais vídeos para vocês, mais conteúdo com mais frequência. Então compartilhe com seus amigos no WhatsApp, Facebook, me marca lá, Twitter e Instagram é @eleganteri que tá aparecendo aí na tela. facebook.com/elegantismo. Também não deixe de comentar o que você achou do vídeo e dê dicas e sugestões de outros filmes, temas para eu analisar aqui no canal, beleza? Se puder, dá uma olhada no meu Apoia-se, é por lá que o canal se mantém vivo financeiramente, ou torne-se membro do canal, também vai ajudar muito. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.